bênção, Senhor, que se dispôs, Deus, de trazer a palavra de Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor, Deus, venha encher ele de sabedoria, Senhor. Encher o coração dele da tua palavra, Deus. Ó Deus, que ele venha trazer, Deus, tudo aquilo que o Senhor botou no coração dele, Deus. Tudo aquilo que ele estudou, Senhor, para trazer a tua palavra para nós, Senhor. Que o Senhor venha falar através dele nos nossos corações, Senhor. Abre nossos corações, Deus, para a gente receber essa palavra de hoje, Deus. É assim, Deus, que te oramos e te agradecemos essa noite. E toda a igreja diz, amém. Amada igreja do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que alegria estar aqui mais uma vez, junto com vocês, para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor por poder chegar a este lugar, agradecer a Ele pela rica e honrosa oportunidade de poder estar servindo vocês, mediante a palavra de Deus. E eu queria neste momento convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Agradecer ao meu amigo pastor Joabe pelo convite. Dividir esse púlpito para mim é um desafio e também uma honra muito grande, porque eu sei que aqui a palavra de Deus tem sido pregada com fidelidade e com muito amor também. E para mim é um privilégio muito grande, pastor. Muito obrigado pela confiança. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério. Está ali comigo a minha esposa, Janaciele, meu primogênito, Emanuel, Davi, a nossa caçulinha, que é Maria Helena, e Larinha está ali na salinha, junto com as crianças. Hoje, graças a Deus, eu, toda a família. E aos irmãos que não me conhecem, né? Meu nome é Gleidson, estou servindo no Ministério Pastoral ali na IBC Tibiri, junto com o pastor Aglaí e o pastor Osiel. E se você deseja ouvir da palavra de Deus, dê um glória a Deus aí. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos 8, versículos de número 34 ao versículo de número 37. Meu celular está aqui porque meu esboço está no meu telefone. Até eu conseguir meu tablet, aí facilita, né? Eu prefiro fazer assim, irmãos, no telefone, porque para mim eu tenho mais facilidade para buscar conteúdo, porque eu tenho, né, estudos aqui, tem as Bíblias, então aí eu coloco no meu celular, né? Então, muitas vezes eu já escrevi muito esboço. Lá em casa tem um bocado de papel, irmão, guardado lá nas apostilas, umas coisas que eu anotava, fazia muito esboço na mão. E hoje, com a modernidade, a facilidade, eu estou fazendo no celular. Mas eu creio que Deus está mandando aí a bênção. Vai chegar um tablet aí para me ajudar também, irmãos. Tudo que é a modernidade que possa nos ajudar, né, a serviço do reino de Deus é bem-vindo. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Marcos 8,34 diz assim: então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Em outras versões, versículo 36, 37 diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Eu queria convidar você, por gentileza, feche seus olhos. Quero agradecer ao Senhor, curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado pela oportunidade, em concordância com a oração do teu filho que foi feita nessa noite. Eu quero tão somente te agradecer, Senhor, e te pedir nesta noite que os corações, Senhor, estejam abertos e disponíveis, Senhor, a ouvir a voz do teu Espírito Santo. Que o Senhor aplique esta palavra e que essa semente venha frutificar em cada vida. Pai, mais uma vez eu clamo, Senhor, que o teu Espírito Santo possa me usar, porque sou totalmente dependente de ti.
Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, hoje foi me passado um tema para pregar para vocês. E eu confesso que eu tenho mais facilidade quando alguém me dá um texto do que quando alguém me dá um tema. Porque o texto a gente já vai direto, né? Estuda, se aprofunda. Mas quando é nos dado um tema, nós vamos pedir direção a Deus para nos dar um texto. Todavia, como foi me dado um tema, então a minha mensagem ela será temática nessa noite, tá bom, irmãos? Então eu quero pedir a paciência de vocês, que eu vou sair um pouquinho do texto, mas eu não vou esquecer do texto não, tá? Em algum momento da mensagem nós vamos retornar para ele, e nós vamos estar meditando hoje nessa noite sobre o tema quanto vale uma alma. Quanto vale uma alma? E essa é uma pergunta que perdura aí já por muitos séculos, e ela ecoa na mente, né, dos sábios, dos eruditos, dos filósofos, né? Qual o valor de uma vida? Qual o valor de uma alma? É certo que todos nós, em algum dado momento da nossa vida, nós faremos também essa pergunta: qual o valor de uma alma? Talvez não usando a expressão alma, mas qual o valor de uma vida? Eu não sei se vocês já viram um pequeno videozinho que o pessoal colocava na internet. Eu não sei, não posso, até minha memória pode estar me traindo um pouco, mas de que era como se fosse uma pergunta sem uma resposta concreta. Era um homem que ele ficava ali na linha do trem, e o trem vinha e tinha uma pessoa que estava ali no trilho. E do outro lado tinham várias pessoas. E o trem iria para o local onde passaria por cima de várias pessoas. E aí você teria que tomar a decisão. Você ia permitir que várias pessoas morressem ou que apenas uma morresse? Aí a pessoa, diante daquele dilema, isso é uma pergunta sem resposta, irmão, concreta. Isso é somente para fazer a gente pensar. E aí a pessoa dizia: não, é melhor que morra só um e que sobrevivam vários, 5, 6. Aí a pessoa ia e colocava: e se fosse você? Ou se fosse algum familiar seu? Se fosse a sua mãe, no caso, seu pai, o que é que você faria? Você iria matar as outras pessoas e guardar a vida do seu pai? Irmãos, isso é somente para que a gente pense que o valor de uma alma é muito precioso. E nós, como seres humanos, temos isso intrínseco em nós, da preservação da vida e da alma. E quando nós fazemos essa pergunta, qual o valor de uma alma? Geralmente a resposta que a gente dá é que uma alma não tem preço, valor. Uma alma não tem valor. Mas será, irmãos, essa a resposta correta para essa pergunta? Será que essa realmente é a resposta que a Bíblia vai nos dizer? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E antes de eu tentar responder sobre o valor de uma alma, tentar responder sobre esta questão, eu quero aqui dividir o meu sermão em 4 pontos, para que a gente medite e passe sobre alguns textos e possa pensar um pouquinho a respeito disso, a respeito da alma. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a origem da alma. Depois eu gostaria de falar sobre a preciosidade da alma. Em terceiro lugar, eu queria falar sobre o cuidado com a nossa alma. E por último, concluindo, nós falaremos sobre o valor de uma alma. A primeira questão que nós temos é: qual a origem da alma? De onde vem a alma? A gente aqui é crente, né? Tem um pastor que ensina a palavra muito bem. Nós sabemos que a alma, ela tem um início, porque Deus é quem a criou. Então essas perguntas para nós, de onde vem a alma, quem a criou, o que é a alma, a Bíblia vai nos responder, porque Deus, ele é o autor da vida. Ele é o autor, ele é o criador de todas as coisas. No entanto, quando a gente vai estudar, irmãos, um pouquinho, e a gente vai conhecer e se aprofundar um pouquinho na teologia, nós estudamos
a teologia sistemática, né? Assim, Maciel. Maciel compartilhou comigo na sala de aula um pouco, que a gente aprendeu junto. E na teologia sistemática existe uma matéria chamada antropologia. Vai com calma aí, irmão, segura um pouquinho, daqui a pouco a gente... É uma matéria chamada antropologia, e antropologia não é antropologia secular, irmãos, é antropologia bíblica. É aquilo que a Bíblia vai dizer a respeito do ser humano. Antropologia, antropos fala do homem, do ser humano, logia, estudo, doutrina. Então é a doutrina do ser humano, mas voltada para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E dentro desse aspecto em que nós vamos conhecer quem é o ser humano, existem duas vertentes teológicas que vão falar a respeito das divisões do homem exterior e do homem interior. Alguns são tricotomistas e outros dicotomistas. O que é isso, pastor? Me explique melhor. Dicotomistas são aqueles que acreditam que o homem só tem duas partes. Ele tem o homem exterior e o homem interior. Mas só que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que é usada a expressão alma e é usada também a expressão espírito. Então, para os dicotomistas, alma e espírito são a mesma coisa. São apenas palavras diferentes, sinônimas, que tratam de um mesmo assunto. Então, eles creem dessa forma. Alma e espírito são apenas uma coisa. Já os tricotomistas são aqueles que acreditam que o homem é dividido em três partes: corpo, alma e espírito. Dentro dessa interpretação, irmãos, os tricotomistas acreditam que o corpo é aquilo que é material, a alma é aquilo que é a consciência e o centro das emoções e vontades, e o espírito é aquilo que é voltado para Deus, onde o homem se liga com Deus, onde o homem adora a Deus. Pastor Gleidson, qual a sua posição? Não vou dizer, porque vai que está contra aquilo que o pastor Joab ensina. Então, no final do culto, ou se não no culto de estudo, venha, e o pastor com certeza vai falar em algum momento sobre esse assunto. Você vai aprender junto com ele, em nome de Jesus. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu estou falando se o homem é dividido em três partes, em duas partes. Mas o que eu quero chegar aqui à conclusão é de que, embora seja duas partes ou três partes, o homem em si, ele tem algo que está por fora e algo que está por dentro. Existe o homem exterior, que é a nossa carne, os nossos ossos, nosso corpo mortal, e existe aquilo que está dentro de nós. E por isso, irmãos, nós precisamos compreender essa diferença. É claro que cremos que o homem é um só em tudo, mas existe um homem interior e o homem exterior, e nós cremos que Deus é quem criou, Deus é quem colocou, Deus é quem formou o homem em toda a sua essência. Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, aí o homem se fez alma vivente. Em Jó 33:4 diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Então, a alma do homem, irmãos, é uma centelha divina que existe dentro de nós, que só poderia nos dar vida, consciência, razão, emoções, porque foi algo que o próprio Deus depositou sobre cada um de nós. A Bíblia ela vai usar 4 palavras para falar sobre alma e sobre espírito. No Antigo Testamento, nós vamos ver a palavra nefesh, que fala sobre alma, e a palavra ruach, que é a palavra que fala sobre espírito. E eu vi aqui algumas, na tradução, no sentido do que são essas palavras, e a palavra nefesh, ela significa, irmãos, alma, vida, apetite, mente, ser vivo, emoção, paixão, respiração. Ela fala sobre as emoções, ela fala sobre a atividade. Já a palavra ruach, que é a palavra espírito, ela pode tanto se referir ao homem, quanto pode se referir ao Espírito de Deus. E ela tem o sentido de vento, sopro, mente, fala sobre
coisa vã, vazia, mas também fala sobre espírito de animação, vivacidade, vigor, coragem, temperança, fala sobre disposição, impulso, espírito profético. Então nós vamos ver que essas palavras elas têm similaridade. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, são duas palavras: a palavra psique e a palavra pneuma. A alma é a palavra psique, de onde vem psicologia, né? E aí a gente percebe como já tem uma similaridade com o pensamento, com mentalidade, com o entendimento, com razão, com compreensão. E a outra palavra que é usada para espírito é a palavra pneuma, que é usada também para o Espírito de Deus, assim como ruach no Antigo Testamento. Essa palavra pneuma também é usada para o Espírito de Deus, mas também fala sobre nós, de maneira que muitas vezes ela enfatiza também uma força, ela fala sobre vitalidade, sobre animação, sobre raciocínio, sobre o poder. Perceba, irmãos, eu estou aqui só mostrando para vocês, para que vocês possam pensar, compreender, buscar por vocês mesmos, dentro da palavra, aquilo que vocês compreendem, que vocês entendem. Mas de tudo isso, Deus, Ele é o Criador e aquele que dá origem à alma e à vida humana. Quando você vai ler a palavra de Deus, você vai perceber que a alma muitas vezes fala sobre emoções, né? Lá em Salmos, por exemplo, vai dizer, Salmos 42, né, que diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 103 diz: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Lá em Eclesiastes 12:7 diz que o homem depois que morre volta ao pó, mas o espírito retorna a Deus. Agora perceba, em uma hora fala alma, outra hora fala espírito. O cântico de Maria no Novo Testamento, Maria diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Então perceba como é essa similaridade. E embora, irmãos, muitas vezes nós não conseguimos fazer essa distinção, se é corpo, se é alma, se é espírito, se é somente duas partes ou três partes, eu quero que você fique gravado, consciente em sua mente, que somente Deus é quem pode dar origem à alma e à vida humana. Por que, Gleidson, você está falando isso? Porque agora nós vamos falar sobre a preciosidade da alma, irmão. E a preciosidade da alma, ela se dá pelo menos por três verdades, irmão. A primeira verdade é que a alma é preciosa porque ela difere de tudo na criação terrena. A segunda verdade é que a alma é preciosa porque ela é proveniente de Deus. E a terceira verdade é que a alma é preciosa porque ela se encontrará com o Criador. Então perceba, a alma é preciosa porque ela difere de tudo na criação terrena. Na natureza, irmãos, os animais não têm a disposição moral que você tem. Os animais não têm a capacidade de raciocínio que você tem. Eles não conseguem discernir entre o certo e errado, entre o bem e o mal. Os animais não conseguem pensar nem raciocinar como nós pensamos. E o que isso nos diz? O que isso fala ao nosso coração? Fala ao nosso coração que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. E quando Deus nos dá essa centelha divina dentro de nós, Ele nos está fazendo com que nós sejamos parecidos com Ele. Você, meu irmão, a sua alma é preciosa, a sua alma é de grande valor, porque foi Deus quem a criou, Deus quem colocou em você, Deus quem te deu a vida, Deus quem te deu a capacidade de pensar, raciocinar, de ser criativo, de trabalhar, de amar, de sentir, de poder viver de uma forma que os animais jamais viverão. Então a sua alma é preciosa, porque em primeiro lugar ela difere de tudo, irmãos, na criação. Você poderia dar um glória a Deus aí, viu? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Deus nos fez semelhantes a Ele. E só podemos ser assim porque temos alma, centelha divina dentro de nós. O sopro do próprio Deus dentro, vivendo em nós. Em segundo lugar, a alma é preciosa porque ela é proveniente do próprio Deus, como eu acabei de falar. Então Deus é aquele que dá, Deus é aquele que
de forma graciosa, nos dá essa dádiva que é chamada vida. E em terceiro lugar, a alma, irmãos, ela é preciosa porque ela se encontrará com o seu Criador. Agora perceba, Deus ele está no início e ele está no final. Davi, escrevendo o Salmo 139, versículo 13 e 14, diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. São as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Davi está dizendo: Senhor, a minha alma reconhece que o Senhor estava me formando e me criando desde o ventre da minha mãe. O Senhor estava me dando vida desde quando eu estava na barriga da minha mãe sendo formado. O Senhor já me conhecia e todos os dias me formava com cada um dos detalhes que somente o Senhor sabe fazer. Mas também, como eu citei, irmãos, Deus ele está no começo e Deus ele está no final, porque como eu citei Eclesiastes 12:7, diz que o corpo retorna ao pó e o espírito retorna para Deus. Então a nossa alma, ela tem um começo, mas ela tem um destino final. E o destino final é nos encontrarmos com o próprio Senhor e Criador de todas as coisas. Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo no inferno, fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temeis aqueles que matam o corpo, temeis antes a Deus, aquele que pode fazer perecer, irmãos, a alma e o corpo no inferno. E aqui eu já passo, irmãos, para o terceiro ponto. Eu começo a pensar agora sobre o cuidado com a nossa alma. Porque temos uma origem, viemos de Deus. Essa origem que veio do Senhor, ela é muito preciosa. Preciosa de uma forma tão grande, que como nós falamos no início, não tem preço. Para nós, como seres humanos, olhamos e falamos que a nossa alma não tem preço. E agora nós precisamos olhar para o cuidado da nossa própria alma. E a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, nessa noite: será que você tem cuidado da sua alma? A minha pergunta para você, meu amado e meu estimado irmão, nessa noite: eu quero abrir não somente os seus olhos, eu não quero impactar você com uma frase de efeito. Eu estou falando aqui sobre verdades eternas. Porque, irmãos, a Bíblia vai nos enfatizar de várias formas que precisamos ter o cuidado com a nossa própria alma. Em Mateus capítulo de número 10, esse texto que eu acabei de ler, Jesus está mandando seus discípulos para pregar nas aldeias. Ele manda eles saírem para pregar sobre o reino de Deus. E Jesus diz: olha, curem os enfermos, libertem aqueles que estão cheios de demônios, expulsem os demônios. E onde vocês chegarem, preguem o reino de Deus. E aí os discípulos vão, eles pregam, mas só que Jesus, ele vai falar algumas coisas e ele vai dizer: olha, quando vocês começarem a pregar, vocês vão ser perseguidos. A perseguição vai chegar e vai bater na porta. Porque aquele que prega o evangelho com fidelidade, irmãos, aquele que tenta viver um cristianismo verdadeiro, é aquilo que Paulo fala a Timóteo: todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, 2 Timóteo 3,12. E aí agora Jesus está dizendo: vocês vão ser perseguidos. E aqui Jesus, ele vai nos dar duas lições, irmãos. Duas lições Jesus vai estar nos ensinando. A primeira é que se você vive e prega o evangelho com fidelidade, a perseguição é inevitável.
E a segunda verdade, irmãos, que Jesus vai nos dizer, a segunda lição que Ele quer nos ensinar, aqui com esse texto de Mateus 10, é de que nós não podemos temer aqueles que nos perseguem, nós não podemos temer aqueles que nos causam mal, nós não podemos temer ao homem. Veja o que Pedro falou diante do sinédrio, diante daquelas autoridades religiosas. Ele disse: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Você está, Pedro, agora proibido de pregar o evangelho. Aí Pedro diz: tá bom. Quando sai de lá, vai direto, irmãos, para o templo em Jerusalém e começa a proclamar a Jesus novamente. Hoje temos uma liberdade, saímos nas ruas, pregamos o evangelho, falamos de Jesus para pessoas e não sofremos a perseguição que irmãos nossos na Nigéria, no Oriente Médio, têm, irmãos, sofrido. Mas muitas vezes o que é que nos difere daqueles irmãos que estão do lado de lá? É que quantas vezes muitos de nós temos nos omitido, temos nos envergonhado, temos temido ao homem, muitas vezes diante de situações na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, ao invés de falarmos a verdade e pregar o evangelho, nos silenciamos com medo daquilo que as pessoas vão dizer, enquanto Jesus está nos dizendo: ei, meu irmão, não tema o homem, tema a Deus. E onde está, meu irmão, o temor do seu coração? A quem você tem temido? Você tem temido aquele que pode dizer para você: a partir de amanhã não venha mais trabalhar? A quem você tem temido, irmãos? Aquela pessoa que fez alguma ameaça a você dizendo: se cale? A quem você tem temido, meu irmão? A pergunta para nós nessa noite é: onde está o temor do nosso coração? Temei primeiro aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. E aí, Jesus está dizendo: meu irmão, cuide da sua alma. E como é que cuidamos da nossa alma? Como é que você cuida da sua alma, irmão? Como é que você cuida da sua alma, irmã? Temendo a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus tem que estar em primeiro lugar. Porque vivemos, irmãos, de forma desregrada? Porque fazemos muitas vezes aquilo que desagrada ao Senhor? Porque muitas vezes caminhamos para caminhos que Deus está nos direcionando e dizendo: filho, não vai por aí. Por que fazemos isso? Porque não temos temido a Deus. Verdade precisa ser dita: o temor ao Senhor tem sido colocado no final da fila, enquanto muitas vezes a nossa própria vontade está colocada em primeiro lugar. Ah, irmãos, quem dera Deus nos desse a ousadia. Quem dera Deus nos revestisse de um espírito de coragem, para que quando nós saiamos daqui nessa noite, não sejamos mais tomados pelo temor que o inimigo quer colocar em nosso coração, pelo medo das circunstâncias contrárias que se levantam contra nós. Quem dera, irmãos, o nosso coração fosse tomado de uma ousadia do Espírito Santo, em que nós olhássemos para as circunstâncias e disséssemos: não, eu vou honrar a Deus acima de tudo. No texto que nós lemos em Marcos, capítulo de número 8, Jesus, ele junta a multidão e os seus discípulos. E agora Jesus vai fazer uma separação da multidão e dos discípulos. Ele vai separar quem é multidão e quem é discípulo. E Jesus, ele nunca teve medo de ofender ninguém com a sua mensagem. Você se lembra lá, Evangelho de João, capítulo 6? Quem não come a minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Aí a multidão, ouvindo aquela mensagem, ficou com o coração abatido e disse: vamos sair devagarzinho por aqui, ó. Aí Jesus chegou para os discípulos e disse: e vocês também, não querem não?
Aí Pedro olha para ele e diz: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E agora Jesus chega para os seus discípulos e para a multidão, e ele olha para todos e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negue as suas vontades, o seu eu, o seu egoísmo. Sabe o que é a igreja, irmãos? Igreja é abrir mão do eu para se viver o nós. Na igreja não se pode haver orgulho nem egoísmo. O eu precisa estar em segundo lugar, o outro precisa estar na frente. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E o que é, irmão, tomar a cruz? Aí tem gente, pastor, que diz que tomar a cruz é aquele vizinho chato que fica importunando, é aquela sogra, é aquele parente. Ai, irmão, a minha cruz é o meu trabalho. Pense numa labuta, meu irmão. A minha cruz, meu irmão, é uma enfermidade que eu tenho. A minha cruz é isso, a minha cruz é aquilo. E na verdade não, irmãos. Sabe o que é a cruz? Todos lá naquela época, quando Jesus falou, entenderam, mas a gente tem dificuldade de entender. Quando alguém passava com uma cruz no meio da via lá, todo mundo olhava para aquele homem e dizia assim: esse foi sentenciado à morte. Então, para seguir a Jesus, precisa morrer, irmão. E morrer dói. Dói porque a gente não quer dar o braço a torcer. Dói porque nós não queremos abrir mão da nossa vontade. Dói porque o egoísmo fala mais alto. Dói porque a gente não quer liberar perdão. Dói porque não queremos amar. Dói, irmãos, porque a gente quer ser multidão e não discípulo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque qualquer, olha aqui Jesus já dizendo, irmão, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, aí Jesus agora vai dar o motivo, irmãos, não é perder a vida sem sentido. Jesus está dizendo: ei, tu vai abrir mão da tua vida por algo melhor. Tu estás abrindo mão das coisas da terra para viver as coisas do céu. Estás abrindo mão daquilo que o mundo te oferece para viver verdades eternas e celestiais. Qualquer que quiser perder a sua vida, qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, aleluia, esse a salvará. Para seguir a Jesus existe um custo. Se eu pudesse indicar uma leitura, eu indicaria o custo do discipulado de Jonas Madureira. Um excelente livro, irmãos, que vai falar sobre esse assunto. Existe um custo, meu irmão. Porque a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo de nós. Já dizia o reverendo Billy Graham. E agora nós vamos entrar, irmãos, justamente, mais uma vez, sobre o cuidado da alma. Versículo 36 de Marcos 8. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus separou discípulos de multidão. E ele agora está falando diretamente para os seus discípulos. Para os crentes. Para você. Para mim. Ele está nos dizendo, assim como ele falou lá no passado, ele está nos falando hoje por meio da sua palavra. Se alguém quiser ser o meu discípulo e quiser ganhar o mundo inteiro, não tem como. Ele está nos dizendo que só pode ser discípulo dele quem se nega e tome a cruz. É impossível, meu irmão, você tentar ganhar o mundo inteiro e ser discípulo de Jesus. É impossível você tentar ganhar a sua vida e ser discípulo de Jesus. É impossível, meu irmão. E aqui chega exatamente no ponto que a gente quer tratar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que você tem vivido, meu irmão?
Quais locais você tem ido? O que você tem colocado diante dos seus olhos? O que toma o seu coração e a sua mente? O que é que tem feito você acordar e labutar todos os dias? É um anseio, é um desejo por dinheiro. Ah, mas eu quero mais. Eu vou trabalhar porque eu quero ganhar o mundo. Eu quero dar uma casa melhor para minha família. Eu quero me encher de bens. Eu quero um carro melhor. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tentando ganhar o mundo e perdendo a sua alma. Fazendo pactos que não agradam a Deus. Fazendo alianças que não agradam ao Senhor. Quantos irmãos, por causa muitas vezes de míseros reais, tem feito coisas ilícitas dentro do trabalho? Quantos irmãos, por causa de um prazer momentâneo que dura uma noite, tem traído a aliança que fizeram com Deus e com sua família? Querendo ganhar o mundo inteiro, enchendo o seu coração daquilo que desejam. Ah, meu irmão, é impossível ganhar o mundo. É impossível ganhar o mundo e ser discípulo de Jesus. Não tem como. É uma busca desenfreada, irmão, por dinheiro, prazeres, fama, luxo, sucesso. Quer ser bem sucedido. Mas onde está a tua vida com Cristo? Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé, pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se a nossa disposição para ganhar almas fosse a mesma, irmãos, disposição que temos para ganhar aquilo que o nosso coração deseja, talvez, irmãos, esses bancos não estariam vazios. E eu não falo isso para ofender nenhum de vocês, não. Eu falo isso com o desejo, irmãos, que uma chama arda no nosso coração de desejo e paixão pelo Senhor. Oh, meu irmão. Você não se lembra o que está escrito em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com o mundo. Quem quiser ganhar o mundo perderá a sua alma. Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Eu vou usar, irmãos, a versão mais light, viu? Tiago diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Na versão mais pesada ele diz assim: adúlteros e adúlteras. Ah, irmãos, precisamos compreender que o destino da nossa alma é precioso demais. Em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 13. Jesus é abordado por um homem que estava no meio da multidão e ele diz assim: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a minha herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor de vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste nas abundâncias de bens que ela tem. E Jesus contou ainda uma parábola dizendo: escute isso. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar. Ele não executou, ele estava pensando: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores,
e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, ele disse a quem? A alma. É o eu dizendo para o eu. Já viu isso, irmão? É terrível quando a gente vive para a gente mesmo. E aí ele diz: você tem em depósitos muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? A pergunta para nós, meu irmão, eu não estou desejando aqui que você saia daqui, nada de mal aconteça isso com você não, viu? Está repreendido em nome de Jesus. Quero longa vida para todos vocês, para servirem ao Senhor em abundância, com alegria, com paz, prosperidade. Mas se o Senhor nos chamar hoje, se o Senhor gritar hoje: Gleidson, chegou a tua hora. Será que escutaremos do Senhor louco? Você tem agido de uma forma louca, pensando somente nesta vida e esquecendo-se do valor que a tua alma tem. Esta noite o Senhor pedirá a tua alma e o que você tem preparado. Será que o Senhor, meu irmão, tem achado quebrantamento dentro de nós? A minha pergunta é: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus, meu irmão, reconhecendo a sua pequenez? Eu estava lendo, irmãos, relendo o livro Heróis da Fé. E não se escandalize comigo que meu jeito de pregar assim, eu sempre choro. É a minha forma, irmão, é o meu jeito. Eu estava lendo sobre George Whitefield, e alguém falando sobre ele escreveu assim: quase nunca ele pregava sem lágrimas, pregava e chorava até soluçar, de maneira que muitas vezes ficava inconsolável. E quando chegavam para ele lhe perguntando por que chorava, ele dizia: como eu não chorarei se vocês não têm chorado pela vida que têm levado? Irmãos, a nossa alma é preciosa demais para ser gasta com aquilo que não é eterno. Eu quero que saiamos nessa noite daqui refletindo, irmãos, no peso que a nossa vida tem. Que nós não sejamos aqueles que ouvirão do Senhor: louco, o que tu tens preparado? Mas, irmãos, concluindo a minha mensagem, eu falei que no final nós responderíamos sobre o valor de uma alma. No versículo de número 38 do capítulo 8, Marcos diz: porque qualquer, versículo 37, que daria o homem em troca da sua alma? O que é que a gente pode dar em troca da nossa alma, irmão? O que é? A gente viu que a alma é preciosa demais. E na nossa mente humana, a gente não consegue mensurar nada no mundo que possa ser suficiente para pagar o valor de uma vida. Imagine agora um pai que está com um filho internado em estado de câncer terminal, e ele dizendo assim: eu daria minha vida se fosse possível para que a sua fosse restaurada. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus mostrando que nós não temos capacidade de salvar ninguém. É Deus mostrando que os teus bens, meu irmão, que a tua riqueza
que as tuas propriedades, que aquilo que você possui, que a sua conta gorda no banco não é suficiente para salvar a sua alma. Não tem valor, irmãos. Estamos mortos, separados de Deus pelo pecado. E agora, irmãos, o que é que nós vamos fazer se não existe nada no mundo que possa pagar o valor de uma alma? Nada. Mas a pergunta no começo foi: quanto vale uma alma? Qual o valor de uma alma? E a gente falou: não tem preço. Não, irmãos, tem preço sim. Porque existe algo que compra a alma. Existe algo de valor inestimável que paga, que resgata, que cumpre, que adquire a alma do homem. E sabe, irmãos, que valor é esse que paga? Aleluia, louvado seja Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18 e 19. Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga as obras de cada um, vivam em temor o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa inútil maneira de viver que receberam dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, sem defeito e sem mancha. Qual é o valor de uma alma? O sangue do Cordeiro. Qual é o valor de uma vida? O sangue de Jesus. Qual é o valor da sua vida, meu irmão? O sacrifício de Cristo na cruz. A tua vida vale, meu irmão, o sacrifício de Cristo. A nossa vida, Ele se entregou por nós para nos comprar. E não foi prata, não foi ouro, foi sangue. Ele se doou, Ele se entregou. Aí, irmãos, o sangue de Jesus compra aquele que viveu uma vida tranquila, aquele que viveu uma vida que não fez mal a ninguém, aquele que viveu uma vida que nunca ofendeu os outros. Mas o sangue de Jesus também compra o drogado. O sangue de Jesus compra o adúltero. O sangue de Jesus compra o mentiroso. O sangue de Jesus compra o rejeitado. O sangue de Jesus compra o avarento. O sangue de Jesus compra cada pecador na face da terra, meu irmão. O sangue de Cristo é suficiente. O seu sacrifício é suficiente. E qual é o valor de uma alma? O valor de uma alma é Cristo crucificado. Aleluia. Quanto vale uma alma, irmãos? Olhe para a cruz e veja o Cristo ensanguentado. Olhe para a cruz e veja o Cristo crucificado. E lá você vai ver quanto vale uma alma. Se coloque de pé, meu irmão, por gentileza. Vamos agradecer ao Senhor. Se quiser entoar uma canção, pastor, em nome de Jesus, vamos louvar um hino nessa noite, agradecendo a Deus, agradecendo. A nossa alma é preciosa, irmãos. A nossa alma, ela é preciosa.